Olá, meu nome é Rafaela Bacelar, meu projeto de pesquisa foi orientado pela professora Maria Pia Guerra e tem por título o funcionamento das ações de liberdade e a ambiguidade da lei do ventre livre. Acerca do funcionamento das ações de liberdade, eu decidi analisar uma ação de liberdade que versa acerca da história da escrava Rubina e de sua filha Fortunata. Para contextualizar, as ações de liberdade eram processos judiciais movidos por escravos na busca de sua emancipação e geralmente se pautavam por situações de escravidão ilegítima, e eles comprovam que os escravos não eram nulos de direito. A história de Rubina se inicia com a morte do senhor Custódio Guimarães e a promessa, em seu leito de morte, de libertar a escrava Rubina, que é confessada a sua esposa, Rosa de Carvalho Guimarães. Contudo, após o falecimento, Rosa de Carvalho Guimarães se casa novamente com o irmão do falecido, Joaquim José Guimarães, e a promessa feita a Rubina é esquecida. Rubina, então, ingressa em juízo, juntamente com seu curador, que é a pessoa livre responsável por representar o escravo, Francisco Teixeira. E durante o processo, o curador vai trazer 3 argumentos. Primeiramente, essa ideia de descumprimento da vontade do senhor, que não vai vingar em virtude da falta de provas do alegado. O segundo, o tratamento cruel dispensado a Fortunata, filha de Rubina, que também não vai haver comprovação. E o terceiro argumento que vai ganhar alguma sentença favorável é justamente da tentativa de venda de Fortunata. A questão que se tem aqui é se a partir da tentativa da venda da escrava, seria possível dizer que há um direito da escrava de comprar a própria alforria mediante o preço estabelecido pelo senhor. A sentença da primeira instância, que é a segunda vara civil, vai acreditar que sim, baseado no artigo das Ordenações Filipinas, que estabelece a preferência pelo estado de liberdade. Contudo, quando a sentença chega até a segunda instância, essa decisão é revertida e o juízo do Tribunal da Relação vai estabelecer a sua decisão com base no direito de propriedade garantido pela Constituição de 1824, que diz que as exceções a esse direito devem ser estabelecidas em lei, portanto, pelo Poder Legislativo e não pelo Poder Judiciário. Sidney Staub, que é um estudioso de escravidão, vai utilizar essa ação para comprovar a necessidade da criação da Lei do Ventre Livre em 1871. Então, nessa parte da pesquisa, se dirige justamente à análise da criação dessa lei e da sua ambiguidade em relação ao favorecimento dos escravos. A Lei de 1871 prevê justamente essa possibilidade de compra de alforria, mesmo contra a vontade do senhor, mediante indenização. E, nesse sentido, Keila Greenberg, outra estudiosa de escravidão, vai afirmar que essa lei é ambígua porque, ao mesmo tempo que ela representou um avanço no processo emancipatório, ela também foi uma criação feita pelos senhores de escravo para a garantia do resquício de legitimidade sobre a escravidão, justamente porque ela vai estabelecer em seu artigo 8º a matrícula geral dos escravos. E a partir dessa apresentação dessa matrícula, haveria um fim da discussão a respeito de se aquela escravidão seria legítima ou não. Então, para os processos de ação de liberdade, até então, o que vigorava era uma abstração jurídica no momento dos argumentos com base na lacuna que se tinha acerca das leis de escravidão. Contudo, com o advento da Lei do Ventre Livre, os argumentos utilizados pelos advogados devem se pautar pela legislação existente, a Lei de 1871, reduzindo-se em muito a criatividade jurídica e, portanto, as brechas que eles têm para argumentar acerca da situação de escravidão legítima. Restringe-se basicamente à existência da matrícula geral do senhor e depois se o escravo tem ou não o pecúlio, que era o montante de dinheiro que ele poderia juntar a partir de seus serviços, se ele tem o dinheiro necessário para pagar a sua indenização. Se ele não tiver, então ele não será concedida a ação de liberdade favorável. Então, justamente, Keila Greenberg vai afirmar que houve uma redução, uma diminuição dos resultados de ações de liberdade favoráveis aos escravos após a Lei de 1871, e foi o que ficou realmente comprovado com a pesquisa. E, para isso, procede-se, por fim, a uma análise da ação da escrava Rubina, se tivesse acontecido após 1871. Então, basicamente, a escravidão seria legítima porque
Havia uma matrícula de escravos no nome de Joaquim José Guimarães, mas ela seria... Provavelmente Fortunata poderia comprar a sua liberdade, como ela exigiu em juízo. Muito obrigada.